Boa tarde, audiência! Estamos aqui mais uma vez com o nosso Conecta IFE, o programa que faz você se conectar com as novidades do mercado e faz você se capacitar como ser um bom profissional atualizado, galera. Olha, visita o nosso endereço no YouTube, vê os nossos episódios anteriores e vem ficar com a gente esse tempinho para a gente aprender mais um pouquinho. Então, nesse programa 3, nós temos uma participação muito especial para tratar de um tema que é um tema atual, um tema envolvente, um tema dinâmico. Nós estamos falando da cultura maker. Pois é, queridos. Vocês sabem que o Conecta IFE é uma participação do Laboratório Maker aqui do nosso Instituto Campus Salgueiro. Então, nós vamos futuramente ter o nosso laboratório com as impressoras 3D, com as cortadoras, a laser, onde você, comunidade externa e comunidade interna, vai poder trabalhar o seu espírito maker. Mas, para saber o que é uma cultura maker, para entender que o universo é esse, a gente vai chamar uma pessoa que entende muito disso. Nós vamos conversar hoje com a professora Priscila Maria da Silva Souza. Chega mais, Priscila, vem conversar com a gente. Boa tarde. Oi, Adeísa, boa tarde. Que animação para começar essa tarde, né? Ô, Priscila, é um prazer estar aqui com você, é uma honra tê-la aqui conosco. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. E eu vou contar para o pessoal um pouquinho da sua vida, você me permite? Fica à vontade. A nossa convidada de hoje, galera, é a professora Priscila Maria da Silva Souza. Priscila tem graduação em Ciências da Computação pela Universidade Federal de Alagoas, tem mestrado em Ciência da Computação na Universidade Federal de Campina Grande, minha cidade natal. Atualmente é doutoranda em Ciências da Computação e Matemática Computacional pela USP, né? Mas Priscila também fez o ensino médio integrado, né? O curso técnico no IFAL, e hoje é professora do IFAL Campus Rio Largo. Um abraço aí para a galera do Campus Rio Largo, né? Muitos estão nos assistindo, um abraço, obrigada por ter cedido a Priscila um pouquinho para a gente. Priscila, me diz uma coisa, nesse mundo da informática, é um mundo que a gente vê ainda predominantemente masculino, né? A gente vê até aqui pelos alunos, tem mais homens do que mulheres. Me conta essa tua aventura nesse universo da informática. Como foi que houve esse despertamento? Como você foi atraída para esse universo da informática, Priscila? Nossa, obrigada pela apresentação, Adeísa. Não sabia que você era de Campina Grande, eu adoro aquela terra. Olha, começar nessa área de tecnologia, para mim, foi meio que no susto, assim. Na verdade, o que eu queria mesmo era ser estudante federal, né? Eu queria estudar no IFAL, né? Na minha época ainda era Cefet. E aí, entre os cursos que tinham lá, eu olhei, bati o olho e disse, informática, é esse curso aqui que eu vou fazer. E aí, quando eu comecei o curso, na verdade, tinha uma realidade bem diferente, era quase que meio a meio, metade de mulheres e metade de homens. Mas acabou que realmente, ao longo do meu ensino médio de curso técnico, os homens pareciam que eram mais propícios para essa área de tecnologia e uma quantidade menor de mulheres resolveu seguir na área, né? Mas eu acho que isso é muito influenciado, talvez, pela nossa sociedade. Quando a gente é pequena, a gente não tem muito estímulo para trabalhar com essa área de tecnologia, né? E eu lembro que, por exemplo, os meus irmãos ganhavam carrinhos para brincar e eu ficava ansiosa esperando eles quebrarem os carrinhos para eu poder abrir e ver como era que funcionava dentro. E porque não era o tipo de brinquedo que eu ganhava. Então, assim, o meu curso técnico realmente foi o que me despertou para essa área de tecnologia. Eu nem queria fazer computação, eu queria ser jornalista. Eu acho que todo aluno meu escuta essa história no primeiro dia de aula, que eu sempre digo para eles, olha, não importa porque você entrou aqui, você vai se descobrir aqui dentro. Pode ser que você descubra que tecnologia é a sua área e você se apaixone e nunca mais você saia disso. Foi o que aconteceu comigo. Mas eu faço disso também
um objetivo assim de estimular as minhas alunas e as mulheres com quem eu tenho contato a se manter nessa área de tecnologia, né? A gente precisa, eu acho que a gente segue muito também pelo exemplo. Eu tive excelentes professoras da área de informática, elas foram exemplos para mim e eu acho que a gente segue assim, né? É interessante você falar isso, Priscila, que quando eu era menor, né? Porque grande eu sempre fui bem grandona. Aí eu ganhava geladeira, eu ganhava até coisas, né, de cozinhar, tudo bonitinho, e eu ficava babando era com os carrinhos dos meninos, que eu achava interessante os carrinhos do menino. Eu acho que eu não tinha essa sua habilidade, Priscila, de consertar, não. Eu acho que eu era da parte que quebrava mesmo. Comigo você ia se dar bem. Se eu ganhasse carrinho, você ia ter muito material para trabalhar. Nossa, eu ficava ansiosa esperando eles quebrarem tudo. Mas nesse espírito que é interessante, que é um espírito da nossa cultura mesmo, dentro da nossa sociedade, né? O que é brinquedo de menino, o que é brinquedo de menino. Eu tinha muito prazer em construir pipa, né? Eu não sei como é que fala aí em Alagoas, mas Pipa, se é pipa. papagaio, é pipa, né? Então vamos trabalhar essa terminologia. Eu gostava de construir pipa com papel CD, era um prazer ver voando. Então, vamos lá, galera. Vocês estão nos assistindo aí. Você tem uma irmã pequena, você é pai, é mãe, é tio. Vamos incentivar as meninas para entrar na área de tecnologia. Tá? E Priscila, para nos exemplificar o sucesso que as meninas dentro da área de tecnologia também. Priscila, me diz uma coisa. Dentro dessa cultura maker, em qual momento dessa tua trajetória, né, mestrado, o doutorado agora, dentro do Instituto, em qual momento você sentiu que era outra hora de abraçar essa cultura do faça você mesmo? O que é ser um maker, Priscila? Então, vamos lá. Eu acho que desde pequena eu sempre tive essa vontade de fazer as coisas, né? E eu acho que, só que parece que esse espírito de gambiarra é natural dentro do brasileiro, né? A gente gosta de fazer gambiarra. E só que eu sempre levei isso como uma brincadeira que evoluiu para um hobby e que finalmente se tornou algo sério assim na minha vida depois que eu me tornei professora. Porque assim, gambiarra eu faço desde que eu entrei no meu curso técnico de informática. Vídeos, estágios e trabalhos por aí, quando eu era mais nova. Mas assim, e essa levar a sério mesmo essa parte de maker foi depois que eu me tornei professora. Eu tenho um colega de trabalho, o professor Leonardo Bruno, e a gente conversava muito sobre como é que a gente podia fazer para prender a atenção do aluno no curso técnico de informática. Porque na minha época, eu não sou velha não, tá, pessoal? Eu tenho menos de 30, mas na minha época eu não tinha computador em casa. E aí, quando eu entrei no curso técnico e eu aprendi a escrever um Hello World, um Olá Mundo na tela do computador, para mim aquilo ali era incrível. Mas hoje em dia não é mais. Hoje em dia o aluno está tão acostumado com tecnologia que ele vê aquilo ali e ele pensa, nossa, tem jogos de videogame que o pessoal cria aí, isso aí não é nada. Aí a gente conversando sobre essa mudança, né, de mentalidade dos alunos, aí ele teve essa ideia de, olha, talvez se a gente começasse a trabalhar com eles robótica, criação de robôs junto com a parte de programação, isso pode ser realmente um incentivo para eles. E aí foi quando eu comecei a levar essa cultura make a sério, começando a trabalhar com criação de robôs junto com os alunos. E aí você me perguntou o que é ser um maker, né? Eu acho que ser um maker é ser uma pessoa criativa, uma pessoa que enxerga um problema e tenta buscar uma solução, que vê alguma coisa quebrada e quer consertar, é uma pessoa que pensa, vê alguma coisa no mundo e ela tenta consertar, ou ela tenta criar algo novo, sabe? E você não precisa de muita coisa. Às vezes o pessoal pensa assim, um maker é alguém que cria. Às vezes um maker é alguém que conserta. Um maker é alguém que cria algo novo. Às vezes um maker é alguém que, eu vi um tutorial no YouTube e eu quero replicar aquilo ali. Nem sempre eu vou ter todas as ferramentas ou tudo que a pessoa do tutorial está fazendo, mas eu consigo replicar do meu jeito. Então, ser um maker é realmente ter iniciativa. Priscila, interessante, né? Tudo começa com a vontade. Mas me diz uma coisa. Entre a descoberta de que eu tenho potencial para
agir de forma, absorver essa cultura maker. Eu tenho esse potencial, eu tenho essas ferramentas iniciais, sou curioso, gosto de manipular as coisas, gosto de mexer nas coisas, mas o que foi que você precisou fazer? Qual foi o processo de aperfeiçoamento desse espírito, desde a descoberta, né, de que eita, alguma coisa eu tenho de diferente. Mas que processos foi feito para aperfeiçoar ao ponto de você entrar no laboratório e aquela vontade de montar as coisas realmente se tornar um método? Qual é o método da cultura maker? Tá, vamos lá, o passo a passo para se tornar um maker. Não sei se eu vou acertar isso, não, vou contar como foi o meu caminho. Eu acho que o primeiro passo foi não ter medo de errar. E eu acho isso essencial para alguém que está entrando agora na cultura maker, porque a gente vai errar. A primeira coisa, o primeiro protótipo, ele nunca vai ser certo, ele sempre vai ter um defeito, mas você vai dar o melhor de si e aquilo ali vai te deixar orgulhoso. Então, a primeira coisa que aconteceu comigo foi que eu tinha muito medo de fazer alguma coisa e queimar a placa, não dar certo, perder o material. E eu acho que quando você está trabalhando com esse medo, você acaba se limitando. Então, o primeiro passo é perder o medo de errar. O maker não tem medo de errar. A segunda coisa é parar para pensar que você não precisa ter uma máquina de corte a laser de 50 mil reais para ser um maker. Às vezes, só um martelo que você tem em casa, sei lá, um ferrinho de solda, e você já consegue fazer muita coisa. Então, não ter medo de errar, saber que você pode começar devagar e com pouco. E a terceira coisa que eu acho essencial é correr atrás, ser um pouco, eu vou usar uma palavra, não sei se ela se encaixa bem aqui, mas eu ser um pouco autodidata, você correr atrás sozinho, assim, procurar gente que saiba, não ter medo de pedir ajuda, procurar gente que saiba, assim, quando eu comecei com isso, então, eu sou da área de computação, então eu trabalhei muito mais com a parte de programação do que com a parte de eletrônica e mecânica, e eu precisei muito aprender isso quando eu comecei a trabalhar com esses projetos maker com os alunos. E aí não ter medo de chegar no colega professor e perguntar, olha, como é que é isso aqui? Me passa o material, como é que eu faço? E mostrar o que eu estava fazendo, para eles darem orientação de se estava bom, se não estava. Então, esse medo também de pedir ajuda, de uma orientação, você não pode ter. E aí entrei dentro do laboratório, eu tinha o material básico, não tinha medo de errar e estava pedindo ajuda, aí é colocar a sua criatividade e ver o que é que sai. É muito interessante. Olha, todas as pessoas que nós entrevistamos aqui no Conecta IF citam, a primeira coisa que elas falam é não ter medo de errar. Não ter medo de tentar. É tão interessante que eu acho que eu já vou botar lá no status do meu WhatsApp, para interiorizar isso, porque realmente a nossa sociedade é aquela sociedade assertiva, né? Mas é interessante que as descobertas é tentativa, erro. Eu acho bem interessante. Priscila, eu sou da área de geografia e eu estava, né, para vir entrevistar você, fui me preparando e fui estudando uns artigos, fui vendo na internet. Eu achei uma pergunta interessante que eu queria lhe fazer. Diante dessa cultura maker que está chegando, dos laboratórios makers, né, dentro das universidades, dentro dos institutos, seria o fim dos laboratórios de informática? Ou qual é o papel dos laboratórios de informática dentro, que é tradicional, dentro desse contexto novo? Nossa, essa é uma excelente pergunta. Inclusive, há pouco tempo atrás, eu estava visitando umas escolas públicas na cidade onde a gente trabalha, e aí a diretora do colégio me disse mais ou menos isso. Eu perguntei, os laboratórios de informática, como é que está a situação? Aí elas disseram, não, a gente não precisa mais de laboratório de informática nas escolas. Os alunos estão todos conectados, com celular, não sei o quê, aí a gente não precisa mais de laboratório de informática. Eu pensei, nossa, será que a gente está chegando no fim dos laboratórios, os computadores substituídos pelos celulares? Mas, olha, eu acredito que não. Na verdade, eu vou falar um negócio polêmico, mas o que é um laboratório maker, se não expansão de um laboratório de informática, né? Ou o que é um laboratório de informática, se não um pedaço de um laboratório maker? Eu acho que é muito difícil isso acontecer. Na verdade,
até esse conceito de laboratório de informática, um laboratório de informática, será que é só uma bancada cheia de computadores para os alunos entrarem e mexerem, né? Não é exatamente isso. Eu acho que o que a gente está guiando, assim, chegando lá, é que as escolas vão precisar de laboratórios de tecnologia. E aí, se esse laboratório de tecnologia vai ser um laboratório maker, vai ser um laboratório com computador de informática, vai ser um laboratório com equipamentos, sei lá, de redes de computadores para os alunos aprenderem a montar, dar acesso à internet, e isso aí depende, mas é essencial que toda escola tenha um laboratório de tecnologia, que o aluno tenha contato com isso. Eu sei da importância disso porque eu não tinha computador em casa, e eu passava o dia inteiro no Instituto Federal, usando lá o computador que eu não podia ter. E eu acho isso importante também para os laboratórios makers, porque sei lá, o aluno quer construir alguma coisa, ele não tem como fazer um corte, ele não tem uma impressora 3D em casa, o custo disso é muito alto. Então, ter laboratório de tecnologia aberto nas escolas, principalmente nas escolas públicas hoje, é essencial. É interessante que muitas vezes é no laboratório de informática que o aluno tem contato com a tecnologia, nem que seja essa tecnologia básica, né? Então, talvez não seja substitutivo, mas complementares, né? Exatamente. Eu acho... E como é que vocês usam aí no IFAL, Priscila? Como é que estão os projetos de vocês em relação aos projetos de robótica? Como é que funciona o projeto de robótica dentro do IFAL? Ah, certo, boa pergunta. Como é que isso surgiu, né? Na verdade, como eu já falei, eu e outro professor, o professor Leonardo, a gente queria criar algum projeto que envolvesse os alunos no aprendizado de programação, né? Tem esse mito aí de que aprender a programar é difícil, e eu já passei por 2 institutos federais, mais de 3 campos, eu sei que existe esse mito e os alunos consideram a disciplina mais difícil logo de cara quando eles entram, né? E aí, como eu falei, a gente teve essa ideia de juntar robótica para ajudar os alunos a aprenderem a programar, e foi quando a gente montou um grupo de alunos para desenvolver os primeiros robôs do campus, né? E aí, a partir do momento que a gente juntou esse grupo de alunos, e a gente começou a desenvolver robôs, e a gente começou a participar de competições de robótica, parece que houve um estralo, assim, algo aconteceu dentro do campus, que mais alunos queriam participar, e os alunos começaram a procurar a gente por isso. Às vezes tinha aluno participando do processo de seleção, já sabendo que tinha um grupo de robótica dentro do campus e já querendo participar. Então, teve um impacto muito grande essa iniciativa dentro do campus, tanto é que depois a gestão ficou cobrando que a gente fizesse mais, né? O grupo de robótica só não estava dando conta, a gente não podia pegar todos os alunos e jogar dentro do grupo, não tinha material, inicialmente não tinha espaço, agora a gente já tem. Então, o grupo começou assim, dessa ideia e desenvolvendo os robôs. Os primeiros robôs que a gente criou, enfim, no improviso, os alunos traziam o carrinho quebrado do irmão mais novo, aí eu não sei se já estava quebrado ou se eles quebraram para trazer, né? Mas trazia o carrinho, a gente arrancava as rodas, os motores, e aí improvisando, com caixa de papelão, enfim, a gente foi chegando no improviso até a gente evoluir ao longo dos anos, isso foi em 2017, até a gente evoluir ao longo dos anos para conseguir criar uma coisa mais profissional, vamos dizer assim, né? Ô, Priscila, e esses alunos que começaram com a robótica lá atrás, você notou que eles tiveram melhoras em relação à concentração, em relação ao aprendizado? Onde é que estão esses meninos hoje? Olha só, primeiro que todos os alunos que trabalharam com a gente em robótica, quando iniciaram o curso, concluíram, o que para a gente é uma vitória, porque o número de evasão dentro de um curso técnico de informática é muito alto. Chega a assustar, às vezes, o pessoal da equipe pedagógica, né, o quanto o número de desistência, evasão, reprovação, não é querendo assustar ninguém aqui não, tá, pessoal? Vamos lá fazer o processo de seleção para entrar nos cursos de informática aí do IF Sertão. Mas assustava um pouco, né? E aí, quando a gente começou a analisar a saída desses alunos do grupo de robótica, a primeira coisa que a gente observou, todos eles chegaram ao final do curso. Então, todos eles concluíram o curso com êxito. A segunda coisa, eles não só concluíram o curso, mas eles se formavam entre os melhores alunos da turma. A terceira coisa, todo mundo se encaminhou bem quando terminou. Então, por exemplo, a gente tem ex-aluno que não seguiu na área de computação, mas
está fazendo engenharia civil, está fazendo alguma coisa dentro dessa área de engenharia. A gente tem uns alunos que concluíram com a gente o curso técnico e eles nem terminaram a graduação, mas já estão trabalhando para a empresa multinacional. Tem um dos melhores alunos que a gente teve no grupo de robótica hoje, ele trabalha até para uma empresa americana, e ele nem iniciou a graduação ainda. Então, assim, o êxito dos alunos que trabalharam com a gente no grupo de robótica é muito alto. Fora, assim, que todos conseguiram passar no vestibular e estão dentro de alguma área que envolve essa cultura de criação, de proatividade, né? Essas áreas que requer que você seja uma pessoa bem criativa e proativa. Sim, são alunos que nos dão muito orgulho, né? Todos os alunos nos dão orgulho em geral, mas geralmente quando parece que a gente pega para criar, né? Quando eles vão ver ser bolsista da gente, dá muito orgulho. Ai, Priscila, dá para ver nos olhinhos brilhando, falando dos seus pipolhos, falando de toda essa trajetória. Isso é muito bom ver o espírito da vontade, o espírito do encontro humano acontecendo. Isso é muito lindo. Ô, Priscila, me diz a relação que tem qual é a conexão que teria entre robótica e empreendedorismo digital? Como é que eu posso transformar essa habilidade numa questão de empreendedorismo, enfim? Uhum. Então, excelente pergunta, porque do nosso grupo de robótica, além de mim, do professor Leonardo, que eu já citei ele aqui algumas vezes, a gente tem o professor Ricardo Ribeiro, que ele é administrador e trabalha com a gente dentro dessa área de empreendedorismo. E essa conexão entre cultura maker, robótica e empreendedorismo, ela é muito forte. Por quê? O que é um empreendedor, se não também uma pessoa criativa, que olha um problema do mundo real e tenta buscar uma solução para esse problema. E essa solução acaba virando um negócio. E quem é o maker, né? É alguém também que enxerga um problema e ele tenta também criar uma solução para aquilo. Muitas vezes ele nem enxerga que aquilo ali pode virar um negócio, mas ele enxerga uma solução criativa para um problema. E aí, quando você consegue juntar essas duas coisas, você tem aí algo que pode não ser só um hobby, mas pode se tornar um grande negócio, né? Pode resolver um problema que muita gente está passando. E aí o professor Ricardo, ele trabalha com a gente justamente nisso. A gente, inclusive, tem um projeto recente, que a gente chama de FAO Bootcamp, em que a gente trabalha com algumas tecnologias com os alunos da rede pública, e no final eles bolam ideias de negócio junto com essas tecnologias. E aí, nossa, a quantidade de ideias incríveis que esses alunos têm bolado, assim, são muito boas, muito boas. Então, é fazer eles perceberem que esse desejo de criação, que inicialmente é um hobby, pode se tornar ali a fonte de renda dele, um negócio, pode ser algo que realmente resolva o problema de muita gente. Eu achei surpreendente, Priscila, falando isso. Eu estava lembrando do nosso aluno Hugo, que é o nosso aluno do 4º ano de edificações, que um belo dia ele viu no status do professor Pedro uma cortadora laser, se interessou, ele montou a própria cortadora dele, e hoje ele vende aquelas tábuas de carne customizadas, e você encomenda, ele está super empreendedor. Então, minha gente, tudo começa com uma ideia brotando aí, vai desenvolvendo, isso, sendo criativo. Perfeito, perfeito. Interessante. Não tem ideia ruim. Não tem, olha aí, minha gente, não tem ideia ruim. Outra frase de status para eu não esquecer. Priscila, tu tens um material para nos mostrar, que tu separou umas fotos. Poderia nos mostrar? Sim. Lógico. Se puder compartilhar aí a tela com vocês. Marcelo, produção. Alô, produção. Tá, acho que vocês já estão vendo aí, né? Deixa eu só aproveitar aqui, puxar a sardinha e mostrar aqui meus companheiros de trabalho, porque outra dica, viu, para quem quer ser maker, arrume um colega para ser maker junto com você. Maker também compartilha conhecimento, a gente não guarda só para a gente, não. E nunca ande só, hein, Priscila? Professor Leonardo, professor Ricardo, né? Tá aqui os professores, inclusive a gente forma
a gente formou no campus uma equipe muito boa para trabalhar com essa questão maker e de robótica, porque o professor Leonardo é professor de eletrônica, eu sou professora de programação e o Ricardo é de empreendedorismo. Então, a gente juntou uma equipe multidisciplinar, vamos dizer assim, para tocar esses projetos aí de robótica dentro do campo, né? A gente acabou criando um grupo de pesquisa que a gente chama de GNA, e o grupo de robótica lá dentro, né, que a gente chama de Robotech. Aí, vê só, eu quero que eu estava comentando com você sobre os nossos primeiros robôs, né? Olha como a gente começou com uma coisa bem simples. Olha aí, os Né? protótipos. Exatamente, os meninos lá quebrando os carrinhos dos irmãos mais novos para trazer as peças para a gente. E aí a gente começou com esse tipo de protótipo. Isso aqui é uma... Sabe aquelas caixinhas de MDF que vende em lojinha para você fazer presente, para dar de presente? Pronto, foi com isso que a gente começou aqui os nossos robôs. Com caixinha de madeira, enfim, material reaproveitado. E aí a gente não construía robô só por construir, né? A gente precisava de uma motivação também para os alunos, e a motivação veio com as competições, que a gente começou a participar de competições de robótica. E essa aqui foi uma das primeiras competições que a gente participou, a gente chama de sumô de robô. Você conhece como funciona uma luta de sumô de robô, Adeisa? Não, não sei. Tem que usar aquelas fraldinhas também? A gente não veste as fraldas nos robôs, não. Olha, esses círculos aqui que os alunos estão colocando os robôs, a gente chama de dojo. E aí, uma competição de luta de sumô de robô, você tem 2 robôs e um tem que empurrar o outro para fora desse tablado aqui, redondo. E aí, esse menorzinho aqui em cima é para robô de meio quilo e esse maior são para os robôs de 3 quilos. E a gente começou a participar de competições, né? A primeira competição que a gente foi, a gente perdeu, os alunos ficaram super irritados. Na segunda, eles ganharam primeiro e segundo lugar. Nossa, parecia que a gente tinha ganhado a Olimpíada. Ai, que massa, gente. Nossa, aí pronto. Isso aqui já foi a segunda geração de robôs que a gente criou. Percebe como a evolução da Evoluiu criação bem. Evoluiu bem mesmo, viu? Pois é. Assim, e o interessante foi a evolução. Nós, como professores, ensinando e aprendendo essa cultura maker com os alunos e os alunos conosco, né? Então, a gente já começou a desenvolver as nossas próprias placas de circuito, os robôs já começaram a sair com um profissionalismo maior, os alunos já iam atrás de material para a gente construir os robôs. Por exemplo, esse aqui é um robô de 3 quilos. Os motores para fazer esse robô funcionar são motores de vidro elétrico de carro. Então, os alunos, a gente pensou em usar e os alunos já foram lá no ferro velho da cidade, atrás desses motores para a gente. Já foram reciclar. Exatamente. Lixo, inclusive, o uso de lixo eletrônico na cultura maker é essencial, tá, pessoal? A gente reusa muita coisa. Então, dá para fazer até trabalhos na área de ecologia e meio ambiente, junto com cultura maker e robótica. Aqui, ó, são mais alguns protótipos que os alunos fizeram. Então, a gente começou com madeira, aí aqui a gente já tentou alguma coisa com acrílico, quando não dava, a gente fazia com papelão, inovando e usando aquilo que a gente conseguia. Isso aqui já é diferente, ó, isso aqui é seguidor de linha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Esse tipo de competição aqui o robô segue a linha e aí quem terminar o circuito mais rápido vence a competição, né? Como se fosse esqueci, em Fórmula 1, para tirar o tempo, né? Quando da colocação que você vai. Essa competição aqui foi em Aracaju, num evento chamado Airbase. Os meninos também ficaram super empolgados. A gente ficou em primeiro lugar aqui com esse robô seguidor de linha. Minha gente, que interessante. Nossa, e você tem que ver quando a gente mostra isso aqui para as crianças. Eu vou mostrar daqui a pouco. Eu tô que nem criança aqui, doida por um negócio desse. Deixa eu mostrar aqui. Pronto, aí a gente começou com os robôs. À medida que os alunos foram conhecendo Arduino, sensor, atuador, e eles começaram a aprender a criação de robôs, a gente começou a investir em outros tipos de projetos. Então, por exemplo, chegou a época de Natal, aí os meninos já fizeram árvore de Natal, caixinha, isso aqui tem som.
Então, toca a musiquinha de Natal enquanto ele está piscando. E aí eles foram começando a desenvolver outros tipos de projetos com a gente, né? Na verdade, assim, a gente começou com essa parte de robótica, mas a intenção mesmo era ir evoluindo, né? Junto com eles, né? Deixa eu passar aqui para mostrar mais. Adorei essa caixinha aí, minha gente. Adorou? Olha, vou fazer uma... Leonardo vai me matar, mas a gente vai fabricar essas caixinhas para distribuir de brinde. Já vou mandar uma para o IF Sertão. Opa! Tá vendo, Marcelo, produção? Olha só, obrigada, gente. Eu sou Léo, estamos aqui esperando. Pronto, aí a gente começou a fazer isso, como eu te disse, né? O pessoal do campus disse, a gente quer mais, a gente quer mais. E aí foi até uma ideia do Leonardo, disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos fazer os alunos que estão na equipe de robótica com a gente ensinarem para os outros alunos. Aí surgiu um projeto que a gente chamou de MAPA, que a ideia era a gente construir a nossa própria versão aqui desse joguinho dos Gênios, que eu não sei se vocês conhecem, é um jogo antigo, mas que ele vai brilhando aqui e você tem que ir colocando a sequência das luzes, né? Não sei se você já jogou, Adeise. Eu nunca joguei, porque mas eu já vi o pessoal jogando. Eu também nunca tinha jogado. Mas aí o que foi que a gente fez? Os alunos começaram a fabricar isso aqui, né? Então, a própria placa de circuito lógico foram eles que fabricaram, fizeram tudo certinho e fizeram aqui uma versão, né? Um protótipo para os outros alunos. Aí o que foi que a gente fez? Os nossos alunos de robótica fabricaram os protótipos e aí depois ensinaram os outros alunos do campus a programarem o Gênios. Então, foi um projeto super interessante que a gente fez com os alunos. E aí foram surgindo outras ideias, né? Pessoal, sabe aquilo que eu te falei, né, de você ver um problema e depois você pensar numa solução para aquilo? Aqui era um problema que o pessoal estava passando na UPA. Tipo, eles iam tomar soro e o soro acabava e eles ficavam ali 30, 40 minutos esperando a enfermeira chegar para tirar o soro para poder ir para casa. Sim. Aí um dos nossos alunos, o David, ele desenvolveu aqui um aparelho para conectar no soro e aí o hospital ou a UPA usaria um aplicativo que ia avisar quando os pacientes fossem finalizando para poder liberá-los. Foi nada. Isso foi um aluno de vocês que desenvolveu? Foi um aluno nosso, David. Meu Deus, vocês viraram multiplicadores. A ideia é essa, né? Que os alunos vão tendo ideias, eles vão fazendo. Isso aqui foi outro aluno nosso, Emanuel. Isso aqui é uma casa automatizada. Então, todo o controle aqui da maquete da casa, de lâmpada, alarme, portão de garagem, todo controlado pelo celular. A ideia era que depois a gente fizesse isso com o nosso laboratório de robótica, né? Também. Mas, enfim, veio pandemia e as coisas desaceleraram um pouco. Aqui são os nossos alunos. Você comentou comigo sobre extensão. Isso aqui já são os nossos alunos. Aqui desse lado são a gente apresentando os nossos protótipos nas escolas públicas da cidade. Porque eu acho que uma coisa que a gente alinhou bem aqui é ensino, pesquisa e extensão. Então, se a gente vai trabalhar com robótica, a gente vai trabalhar nas 3 linhas. E trabalhar com robótica dentro do campus era bom, motivava os alunos, mas seria melhor ainda se o resto da cidade entrasse junto com a gente nisso. E aí a gente começou a visitar as escolas públicas da cidade, mostrando as criações dos nossos alunos. Então, aqui já os meninos levando aqui um protótipo aqui de uma casa para os alunos da rede pública verem. Então, essa casa aqui era interessante, porque foi a primeira que eles fizeram, para depois evoluir para isso aqui, né? Aí dá para ver que eles improvisaram com madeira, papelão, enfim. Eles realmente colocaram um espírito maker aqui na casa, porque até travesseiro e cama o protótipo da casa tinha. Isso aqui, projeto isso aqui é o quê? Para regar a planta. Então, tinha uns LEDs aqui que acendia vermelho quando fosse a hora de regar a planta, outros protótipos de casa que eles saíram apresentando.
Ah, esse dia foi engraçado, foi com as crianças, foi com as menorzinhas do Oh, meu município. Deus, olha a carinha deles. Nossa, eu queria poder mostrar a carinha deles para vocês, porque tá todo mundo de boca aberta e sorrindo aqui. A gente levou esse robô que era tipo, esse robô ele desvia de obstáculo, então ele ia andando, quando ele chegava perto de uma criança ele virava e ia para outra. Foi a maior sensação isso aqui. E aí a gente saiu pegando os protótipos que os alunos iam desenvolvendo, e tipo, isso aqui foi aluno que fez. Então, esse robô foi aluno que desenvolveu, a casa, esse outro projeto da planta também, foi tudo aluno nosso que fez. E atualmente o que a gente está fazendo hoje, o projeto que a gente tem ativo durante essa pandemia, né, é o nosso projeto de Bootcamp, que você me perguntou sobre empreendedorismo digital, é justamente isso que a gente está fazendo. A gente está ensinando robótica, na verdade não é só robótica, a gente também ensina inteligência artificial, internet das coisas. Mas a gente tem os nossos alunos dando aula para os alunos do município e do estado, e aí eles aprendem essa cultura maker, né, o que é que eles podem usar de tecnologia para criar alguma coisa, e depois eles, beleza, eu posso criar isso, mas será que isso pode virar um negócio? E aí a gente encaixa essa parte de empreendedorismo junto com eles. Bem, que é só exibir um pouco aí dos nossos pupilos, dos nossos alunos aí nos eventos. Aí a galera. Muito Bem, bom, pois, é isso, Denise. Foi isso que eu trouxe aí para mostrar para vocês, só para dar um gostinho. Assim, eu sei que vocês estão criando um laboratório maker, né? a gente Empolga. está engatilhando e essas iniciativas como o Conecta IFE é uma de despertamento, de dizer, olha, gente, é possível, está acontecendo aqui no Brasil, aqui no Nordeste, aqui entre a gente, na nossa rede federal, está acontecendo isso, então é possível também. Então, ouvir da experiência de vocês, de como começou com uma ideia e com uma conversa entre dois professores, e hoje está multiplicando, quer dizer, aquela foto daquelas crianças acompanhando com o olhar e com o sorriso robô que vocês fizeram, gente. Isso para uma professora de geografia, uma coordenadora de extensão, você fica doida. Isso é humanidade. Nossa, você me emocionou, Priscila. Você tem um projeto, eu vi lá no seu currículo, que me chamou a atenção o nome do projeto, que eu acho que você também mostrou aí, que é o Brilhante Digital. Despertando talentos em informática. E eu quero dizer, professora, que você é brilhante. Esse nome, quando eu li, esse nome brilhou assim, eu fiz, nossa, que legal, olha que nome legal. Brilhante Digital, Despertando Talentos em Informática. Essas fotos também fizeram parte desse projeto? Como é esse projeto? Sim, sim, primeiro, deixa eu agradecer, eu fico até sem graça, eu não sei receber elogios. Mas, bem, essas fotos também fazem parte do projeto. Na verdade, essa ideia do Brilhante Digital é um projeto que eu desenvolvi desde que eu cheguei no campus Rio Largo, né? Como, sei lá, eu vim de uma família humilde, não tive contato com essa parte de tecnologia até entrar no IF, então, assim, a ideia era que a gente conseguisse, desde dar acesso àquela criança ali que está na rede municipal, acesso à tecnologia, para ele conhecer, para ele ver que aquilo ali era uma possibilidade de carreira, de futuro, de estudo para ele, né? E aí esse projeto é justamente para a gente levar conhecimento da área de tecnologia para crianças. A ideia era, a gente começou com um aluno do 5º ano, aí o do 5º que foi para o 6º continuou, aí entrou o novo do 5º, aí do 5º para o 7º, para o 8º, era pegar uma escola e acompanhar todas as séries do aluno, e minha esperança era que quando ele chegasse no 9º ano, ele fizesse a prova e entrasse como um aluno integrado no nosso campus, né? A ideia era fazer todo esse acompanhamento de vida com ele para que ele chegasse no nosso campus assim um aluno, aquele aluno que já está animado e que a gente já pode fazer diferença. Não que os outros não possam, mas assim a gente dá essa oportunidade para eles desde pequeno, né? E o que vocês estão vendo, vocês viram, algumas daquelas fotos são desse projeto também. A gente dava aula de programação, engraçado isso, porque a gente, se tiver aluno de informática aí vai saber, mas a gente ensinava código binário para criança de 9, 8 anos. Às vezes eu estou ensinando para um adulto de 20 e ele não está entendendo. E a criança ali de 8 e 9, ela já estava, você passava um número, ela já estava sabendo. Criptografia, como é que o computador armazena imagem, tudo
com jogos e brincadeiras, e essa parte de robótica também entrou em um pedaço desse projeto, sim. Tanto é que eu acho que até no meu currículo ele está até agora, parou por causa da pandemia, mas é um projeto que a ideia é que ele continue. A gente precisa muito disso, Priscila. A gente conversa muito com os alunos nas aulas de geografia, como o Brasil desperdiça talentos, como o Brasil deixa de encaminhar logo cedo, né, por questões variadas, sejam questões sociais, seja de preconceito, questões econômicas, mas como a gente perde muito tempo, de muito talento de direcionar, né? Então você vê, a gente aqui no Instituto, a gente sofre muito com o processo seletivo, e vocês já estão, antes mesmo de abrir edital de processo seletivo, vocês já estão fazendo nascer dentro da consciência daquela pessoa a vontade dele ser um aluno federal, a vontade dele ingressar nesse ambiente. Nossa, ser maker é ser versátil, hein, Priscila? É ser brilhante. Demais. Mas você captou a ideia. A ideia é que eles queiram vir estudar com a gente mesmo. Eu acho que o melhor dia do projeto é quando eles vão visitar o campus. O nosso campus é pequeno, não tem muita coisa, mas quando eles chegam lá, parece não sei, parece que eles estão chegando na Disney. Olha, esse sair das quatro paredes, né, Priscila, é muito importante. Ir ao encontro das pessoas, ouvir elas, incentivar e ver que existe outro mundo possível. É muito interessante. Priscila, olha, eu estou sem palavras. Essa entrevista foi muito animadora para mim. Eu estou vendo muitos frutos e a gente ainda ganhou uma árvore de Natal, minha gente. Gente, que espetáculo! Vai ficar aqui, viu, professor Leonardo? Ficar aqui no nosso hall de entrada para o pessoal contemplar. Priscila, meu amor, estamos caminhando aqui para o final. Me diz uma coisa: que dica você daria para os nossos ouvintes, nossa audiência que está aí nos vendo ou que vai nos ver posteriormente? Que dicas você daria para quem quer ingressar nessa cultura maker? Certo. Deixa eu falar, então, para os alunos de vocês primeiro. Cola aí nos professores de vocês, tá? Primeiro, cola aí nos professores de vocês. Eu estou sabendo aí que vocês já estão com um laboratório maker aí encaminhado. Fica no pé. Ideias não vão faltar. É só vocês irem atrás de fazer. Já tem um laboratório maker? Ótimo. Você falou aí de um aluno que viu um vídeo de um professor e aí já teve ideia. Corre atrás, professor, estou pensando em fazer isso. Tem impressora 3D aí para eu imprimir? Tem, vai lá. Professor, eu quero fazer isso. Tem máquina de corte para eu conseguir fazer isso aqui? Tem, vai lá. Então, corre atrás dos professores de vocês, que eu tenho certeza que nenhum deles vai negar ajudar. Pelo contrário, eu acho que a coisa mais impactante na vida do professor é quando a gente consegue ajudar um aluno. E para quem não é do IF, mas está me ouvindo agora, mão na massa. Cultura maker é mão na massa e não ter medo de errar. Então, abre o YouTube, procura um tutorial do que você quiser fazer. E não precisa começar com muita coisa não, viu? Eu lembro quando eu comprei meu primeiro ferro de solda, eu soldei um pisca-pisca que estava queimado lá na minha casa, funcionou. A minha mãe já estava ligando para as vizinhas, para a família toda. Olha, teu pisca-pisca está queimado, traz aqui que a minha filha conserta. Então, assim, comece com pouco. Não se aveste, não, de ver aquelas grandes criações, porque às vezes a gente vê cultura maker, são grandes criações. Às vezes é uma coisinha pequena que você está fazendo, aquilo ali é o teu começo. Então, não se aveste, não, começa devagar e bota a cara para estudar e aprender fazendo. Ai, que conselho precioso, Priscila. Eu quero agradecer você por esse momento, por esse tempo que passamos aqui juntos. Obrigada por ter aceitado, a sua equipe, o professor Leonardo, né? O pessoal do campus Rio Largo, né? Um abraço para vocês, meu povo. Incentiva aí, pessoal, a assistir a nossa entrevista, dá aquele like, né? Tô que nem o pessoal, né? Influenciadora digital. Mas você tá toda youtuber. Youtuber profissional, você. Prazer, Priscila, muito obrigada por ter ficado esse tempo. Sucesso, continue brilhante com sua equipe, seus alunos maravilhosos e sigamos, avante. Um abraço carinhoso. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando para vocês e um abraço para você, para o Marcelo, para os alunos de vocês e para todo mundo que está acompanhando aqui.
Muito obrigada, Priscila. Beijo. Um abraço, e para você que está aí nos acompanhando no YouTube, fica ligado, dá aquele likezinho, vai se cadastrar, se inscreva aí no nosso canal, porque na próxima entrevista você já vai ser lembrado que tem material novo aí no Conecta IF, gente. Vai, visita os episódios anteriores, divulga para os seus colegas e seja maker, seja versátil. Obrigada, beijo, tchau, até a próxima.